Bom dia para você, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você estará assistindo esse vídeo, mas estou aqui para trazer uma palavra sobre um tema muito desafiador, sobre um assunto muito preocupante, muito atual para nós nos dias de hoje. Eu quero falar sobre a ansiedade. Para isso eu quero usar no começo de conversa aqui dois textos, né? O primeiro de João capítulo 1:16 e o segundo de Hebreus 4:16, que diz o seguinte: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O texto de Hebreus 4:16 diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nunca houve um tempo tão intenso do qual nós precisássemos e necessitássemos tanto da graça de Deus para nos ajudar. A graça que traz alívio, a graça que nos deixa ou nos torna os nossos fardos leves. Falando sobre ansiedade, o famoso avivalista, teólogo Billy Graham, ele diz o seguinte certa vez: a ansiedade, ela é o resultado natural de centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e do que sua vontade para nós. Ou seja, a ansiedade, ela é o focar, é o foco que nós damos em muitas coisas que são menores do que Deus e de que sua vontade para nós. Esse é o resumo que Billy Graham fez sobre a ansiedade. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, não está fácil para ninguém. Pode ser que você ache que só você está vivendo um grande estresse, está passando por ansiedade, enfrentando esse problema, mas eu quero dizer para você, não é só você. Todos nós temos as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Esse momento tem sido desafiador não só para você, mas para todos nós. Tem desafiado as nossas emoções, principalmente no momento onde nós estamos isolados, onde nós estamos em quarentena, mais dentro de casa, a gente fica aquele tédio, começa aquela coisa toda, aquela preocupação, quando isso vai acabar, quando não vai acabar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Esse momento tem sido desafiador para todos nós. Só que eu quero nessa manhã, ou nessa tarde ou nessa noite, não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que enquanto o medo, enquanto a ansiedade, enquanto os pecados nossos geram fardos pesados em nós, a graça de Jesus, ela nos alivia. A graça de Jesus torna o nosso fardo leve. Por isso eu quero te perguntar nessa manhã, eu quero que você seja bem sincero nesse começo de conversa. Como que está a sua ansiedade hoje? Olhe para você, olhe para dentro de você, como se encontram as suas emoções hoje? Como está o seu nível de ansiedade, de preocupação hoje? Se fosse para você fazer um balancete aí, de 0 a 10, uma escala aí, qual nota você daria para a sua ansiedade hoje? Como está o seu nível de preocupação hoje? Eu quero dizer para você que muitas das vezes, eu quero conversar sobre o que pode nos trazer a ansiedade e o que a ansiedade nos leva a fazer, o que ela nos leva ou como ela nos leva a agir diante daquilo que nós estamos enfrentando. Muitas das vezes, para aliviar o peso dos nossos problemas, para aliviar o peso daquilo que estamos enfrentando, muitas das vezes nós buscamos alguns refúgios para a gente aliviar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos passando. Muitas das vezes nós buscamos refúgio, e esses refúgios, na maioria das vezes, são prejudiciais. Ao invés de nós buscarmos refúgio na graça de Cristo que nos alivia, na verdade nós tentamos buscar escape para os nossos problemas em coisas que vai nos complicar ainda mais a nossa situação. Isso pode chegar a um nível muito profundo, isso pode se tornar prejudicial, não só para as minhas emoções,
não só para minha espiritualidade, mas também para o meu físico. Isso pode chegar a afetar meu físico. Quer ver um exemplo? Por exemplo, muitas das vezes para aliviar buscar refúgio, aliviar os problemas que estamos enfrentando, buscamos comer além da conta. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, comem excessivamente. Muitas pessoas, quando estão ansiosas, gastam excessivamente, gastam mais do que podem, né? Compram, isso é compulsivo, né? Para tentar, achar ali tapar aquele vazio, tapar aquela solidão, aquela ansiedade que está sentindo. Muitas pessoas buscam refúgio em vícios, né, de todos os tipos, né, não só de bebidas, não só de drogas lícitas, mas também em jogos, em tudo mais, né, em celular, aquela coisa toda. Muitas pessoas, para buscar refúgio, tentam fugir da realidade, né, nunca encaram o problema frente a frente, dentre tantas outras coisas. O que eu quero dizer nessa manhã, né, o que eu quero dizer nessa tarde ou nessa noite para você, é que é normal a gente ter as nossas preocupações, né? Todos nós temos as nossas preocupações diárias. O que não é normal, o que nós não podemos fazer é viver preocupados, viver uma vida preocupada, viver, né, ansioso, viver aquela coisa toda, né? Agora, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação natural do nosso corpo ao estresse. Quando estamos estressados, né, nós reagimos de forma a nos preocupar, né? Nós queremos colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo. É um estado, né, emocional caracterizado por sentimentos de tensão, nervosismo, preocupação, de pensamentos ruins, que nos leva, tem que colocar aquilo para fora, tem que buscar me aliviar, né, ou buscar a solução para esse problema em alguma coisa. E muitas das vezes nós buscamos a solução para esses problemas em coisas, em pessoas erradas. Agora, o que eu quero dizer para você é que é importante a gente ressaltar, e nós precisamos gravar isso, nós precisamos entender isso, que nem sempre, né, você pode achar que a ansiedade é uma doença. Nem sempre a ansiedade é uma doença. Talvez você já ouviu isso de alguém, né? Alguém talvez já falou para você que não fica, você não pode ficar ansioso, porque isso é uma doença e tal. A ansiedade nem sempre é uma doença. A ansiedade, ela é um estado normal. Ela por vezes é até saudável para nós, pois ela nos impulsiona, né, para realizar projetos, prosperar, planejar o futuro. Se nós não, né, nos preocupássemos, pensássemos, né, nós não planejaríamos, nós não, né, sonharíamos em alcançar algumas coisas. Então ela nos impulsiona para isso. Agora, o que se torna alarmante, preocupante, é o excesso desse sentimento. É o excesso de ansiedade. Quando a ansiedade nos paralisa. É quando a ansiedade nos impede de viver o normal. É quando nós estamos preocupados excessivamente a ponto de não conseguirmos fazer nada. A ponto de buscarmos, né, refúgio, a ponto de buscarmos escape em coisas que vão nos prejudicar. Então, até certo ponto, a ansiedade ela é útil para nós, porque ela nos impulsiona a pensar, planejar, a realizar as coisas. Agora, quando ela é excessiva, né, o excesso desse sentimento, ela se torna prejudicial para nós. Então, a ansiedade nem sempre é uma doença, nem sempre é um problema. Quando nós estamos preocupados em excesso, o que isso pode trazer para nós? Quando nós estamos preocupados em excesso, nós muitas das vezes perdemos a motivação, né? A gente fica desanimado, né? Os nossos sonhos parece que nunca vão se realizar, né? Parece que nunca vai acontecer, porque eu quero hoje aquilo que é para ser realizado, para acontecer amanhã. E o pior, muitas das vezes quando nós estamos preocupados em excesso, nós perdemos muito do que Deus tem para nós. Muito daquilo que Ele tem preparado para nós, porque nós nos focamos naquilo que nos preocupa e deixamos de levantar os nossos olhos para aquele que pode todas as coisas, para aquele que já está lá no futuro preparando algo muito importante para mim. Agora, vamos para a Bíblia, né? Vamos ver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, e mais especificamente falando, vamos ver o que Jesus disse sobre a ansiedade. Eu quero ler com vocês e eu vou ressaltar alguns pontos aqui
sobre o que Jesus deixou claro sobre a ansiedade para nós na palavra de Deus. Lucas capítulo 12, do versículo 22 em diante. No 22 ao 34 nós vamos ler. Diz assim: dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aqui Jesus nos traz, alguns aspectos interessantes sobre a ansiedade. Ele nos mostra, ele nos ensina o que é de fato a ansiedade. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero ressaltar alguns pontos do que Jesus nos trouxe aqui sobre o que é a ansiedade. Primeira coisa que Jesus nos mostra nesse texto é que a ansiedade, ela é antinatural. No verso 24 ele diz: observam os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Jesus aqui traz a natureza para dizer para nós que a ansiedade ela é antinatural. Deus ele alimenta, Deus ele cuida, Deus ele trabalha para as suas criaturas, para quem ele criou. E os corvos eles não semeiam, não colhem, não tem armazém, não tem celeiro, contudo Deus os alimenta. Então a própria natureza ela já nos mostra que a ansiedade ela é antinatural. Quando eu estou ansioso, eu estou fora da realidade, eu estou fora da naturalidade para a qual Deus me criou. A segunda coisa que Jesus nos mostra aqui é que a ansiedade ela não produz nada. Isso é muito interessante nós ressaltarmos. A ansiedade ela é improdutiva. Ela não produz nada, pelo contrário, ela nos suga, ela nos tira. Olha para você ver que interessante o verso 25 e 26. Ele diz o seguinte: Jesus, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então Jesus está dizendo o seguinte: ficar ansioso excessivamente não vai acrescentar, ficar preocupado excessivamente, focar excessivamente em um determinado problema, não vai resolver nada, não vai acrescentar nada à sua vida. Terceira coisa que Jesus nos diz aqui, é o seguinte, que a ansiedade ela é desnecessária. O verso 27 e 28 diz: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então não tem motivo, não tem razão para ficar preocupado excessivamente, porque se os lírios crescem, os lírios sendo que não trabalham nem tecem, são lindos, são belos, são adornados, quanto mais nós,
né? Vamos preocupar excessivamente com aquilo que temos que se vestir, com aquilo que nós temos, com as nossas necessidades. Deus conhece as necessidades dos seus filhos. E quarta, né, coisa que Jesus nos disse e nos mostra nesse texto é que a ansiedade, ela é descrente. No verso 29 e 30 diz: não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam dela. Como nós já falamos aqui, a ansiedade ela é uma resposta natural do ser humano, né? E em pequenas proporções ela é até importante para o nosso dia a dia. Mas a ansiedade fora da medida, a ansiedade sem o equilíbrio do céu, ela passa a ser prejudicial para nós e ela nos arrasta para longe daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos encontrar em Deus a maneira de como lidar com preocupar, com as preocupações excessivas da vida. Sendo assim, eu quero ressaltar alguns pontos aqui, né, para como você pode, né, lidar, como que nós podemos lidar com esse mal, como que nós podemos lidar com a ansiedade da vida. Primeira coisa, para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça de Deus, para a graça de Deus, pela graça de Deus, priorize o seu relacionamento com Deus. O verso 31, parte A, diz: busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. O primeiro passo para vencer a ansiedade é priorizar o relacionamento com Deus. É focar a nossa busca, a nossa intensidade de forma prioritária a Deus, ao nosso relacionamento com Deus. É de forma intencional, é tomar uma decisão de ir todos os dias, né? Se possível de manhã, a priorizar, buscar ao Senhor, ter um relacionamento com o Senhor, buscar a presença do Senhor, buscar um relacionamento pessoal de amor com o Senhor. Antes de nos preocupar, antes de nos desesperar, nós precisamos ir para os braços daquele que pode fazer todas as coisas por nós. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo diz isso para nós. Ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O maior problema nosso é que muitas das vezes queremos resolver os nossos problemas no peito, sem contar, sem depender de Deus. Jesus, né, no texto da videira de João 15, diz que sem Ele nada nós podemos fazer. E muitas das vezes ficamos cansados, sobrecarregados, ansiosos, porque nós não deixamos Deus resolver. Não apresentamos todas as coisas, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações antes para Deus. Nós queremos tentar resolver os nossos problemas para depois de muita frustração, depois de muito cansaço, aí sim apresentar para Deus. Se entendêssemos, né, o lugar que nós encontramos, o suporte que nós encontramos na graça de Cristo, nós não ficaríamos tão cansados e sobrecarregados como nós ficamos muitas das vezes. Então, a primeira coisa para que nós possamos trocar o peso da ansiedade pelo alívio da graça, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Priorize o relacionamento com Deus. Vá para o lugar de dependência de Deus. Segunda coisa, para que eu e você trocamos o peso da ansiedade pelo alívio da graça, nós vamos confiar que Deus nos trará o sustento. Como nós falamos em determinado tempo que a ansiedade é descrente, nós precisamos confiar que Deus ele vai trazer o sustento para nós. Isso não significa ficar de braços cruzados. O verso 31, parte B, depois de Jesus dizer: busquem primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e depois ele diz: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Fique tranquilo, meu querido. Eu quero dizer para você que tudo que é necessário para você, o seu Pai vai providenciar. Tudo aquilo que você precisa, antes mesmo de pedir, Deus já sabe que você precisa, né? Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, Deus vai providenciar para você. Salmo 23, 1, verso muito conhecido, um texto muito conhecido, diz que o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta.
Muitas vezes ficamos preocupados porque não entregamos o pastoreio da nossa vida nas mãos, os cuidados da nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Aquele que tem o Senhor como pastor, de nada tem falta e de nada precisa se preocupar, porque nós sabemos que o nosso sustento, ele vem de Deus. A ansiedade, ela nos consome todo o nosso combustível e nos faz andar de tanque vazio. Somente Jesus pode suprir, somente Jesus pode trazer, pode providenciar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Terceira coisa para que nós trocamos, ou para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça de Cristo. Acredite que você pode derrotar o medo. Acredite que você pode vencer o medo, O medo das coisas não acontecer, o medo de você não conseguir. O verso 32, parte A, diz: não tenham medo, pequeno rebanho. É interessante que, falando de ansiedade e falando sobre medo, de acordo com os especialistas da psicologia e da psiquiatria, o medo, ele é o principal causador da ansiedade. Nós ficamos preocupados, nós ficamos ansiosos pelo medo, não sei, por exemplo, de pegar uma doença. Nós ficamos ansiosos pelo medo da morte. Nós ficamos ansiosos, porque muitas das vezes nos sentimos pelo medo da solidão, de ficar sozinho. Nós ficamos ansiosos pelo medo do desemprego. Nós ficamos ansiosos pelo medo do abandono. Nós ficamos ansiosos pelo medo da traição. Ou seja, o medo, ele é o principal causador da ansiedade. E se a gente olhar ao nosso redor, o mundo, ele está tomado pelo medo. Mas a palavra de Deus diz que o medo não é um simples sentimento. O que está por trás do medo? A palavra de Deus diz que o medo, ele é um espírito que se põe ao Espírito Santo de Deus. E aí, 2 Timóteo 1,7, Paulo diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de equilíbrio, de moderação. Lembra que a gente falou que a ansiedade, até certo ponto, ela é útil para o nosso dia a dia, mas excessivamente ela nos faz temer, nos faz ter medo. Jesus diz que nós não precisamos temer, porque se ele venceu o mundo, nós também nele podemos vencer. Hebreus 10:19 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança, não tenham medo para entrar no Santo dos Santos, por causa do sangue de Jesus. Jesus venceu o poder da morte, Jesus não teve medo de ir para a cruz, ele venceu a morte e ele pode vencer todos os nossos medos. Nós podemos vencer todos os nossos medos em Cristo Jesus. Quarta coisa, para que eu e você, para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça, nós precisamos desfrutar dos tesouros do céu aqui na terra. O verso 33 diz: vendam o que têm e deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que nunca se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Aqui os princípios desses versículos são desapego material. O grande causador também das nossas ansiedades é o apego material com aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Nós somos apegados nas coisas que nós temos, ficamos com medo de perder aquilo que nós temos, Ficamos focados, presos nas coisas terrenas. Outro princípio que nós vemos nesse versículo é o de compartilhar os nossos bens. Nós queremos reter. É só você ver como que muitas pessoas agem quando chega uma crise, As pessoas correm para o mercado, vai isso, vai aquilo, quer acumular, E muitas das vezes não queremos compartilhar, Outro princípio aqui é comprar coisas que durem, é investir os nossos recursos nas coisas que são eternas. Tudo que não é eterno é eternamente inútil para nós, só vai nos trazer cansaço e frustração. É investir, nós precisamos investir nos tesouros terrenos. É isso que Jesus diz aqui para nós. Quinta coisa, para que eu e você, para que você troque o peso da ansiedade pelo alívio da graça, nós vamos confrontar as nossas paixões terrenas do nosso coração. O verso 34 diz algo muito interessante: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta: pelo que e por quem você está apaixonado? Aonde está o seu coração?
Seu tesouro, nosso tesouro, ele está aonde você deposita as suas prioridades de vida, as nossas prioridades de vida. E se as nossas prioridades de vida se encontram, estão depositadas nas coisas desse mundo, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar preocupados, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar cansados. Agora, se é nos tesouros do céu, se o nosso coração está nas riquezas do céu, nós vamos encontrar alívio, porque nós sabemos que o que nos resta, o que nos espera, o que tem preparado para nós, não é daqui. O mundo, ele nos cansa. As coisas desse mundo nos cansam, nos traz ansiedade, nos traz peso. Jesus, ele nos descansa. Jesus traz alívio para nós. Eu quero concluir lendo Provérbios 12, 25, que diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Que essa palavra possa encontrar espaço pelo coração ou dentro do coração de você, de cada um que está assistindo esse vídeo. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus está te desafiando nesse dia a descansar nele, a lançar o seu fardo nele. Isaías 53 diz que ele sobrecarregou sobre ele todas as nossas dores, todo o peso, toda a enfermidade. Ele foi para a cruz para que na cruz você depositasse todas as suas dores, todas as suas frustrações, todas as suas preocupações e trocasse de fardo com ele e recebesse o fardo da graça, que é de graça e te torna, torna a sua vida mais leve. Mateus 6,34: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não deixe, querido, que a preocupação, querido irmão, querida irmã que está assistindo esse vídeo, não deixe que as preocupações do amanhã impeçam você de viver o hoje. Não deixe que o amanhã que ainda não existe tome espaço do hoje, que você tem a oportunidade de vivê-lo, mas vivê-lo de forma intensa. Entrega as suas preocupações de hoje, entrega os seus cuidados nas mãos do Senhor e Ele vai te sustentar. Ele sabe o que você precisa. Ele não vai deixar faltar nada para a sua vida. Os problemas vão vir, todo dia tem o seu mal, mas vamos viver um dia após o outro de forma intensa, colocando o nosso coração nas mãos do nosso Senhor. A ansiedade nos torna pesada, ou torna pesado o nosso fardo. A graça nos alivia. Desfrute da graça do Senhor Jesus todos os dias e você encontrará alívio para o seu coração. Que Deus possa te abençoar com essa palavra em nome de Jesus.